Amém, igreja? Glória a Deus. Para mim é uma alegria poder estar aqui, compartilhar a palavra com a igreja, poder dividir um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo, um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu fico sempre muito grato e muito feliz e coração alegre de poder estar aqui, poder estar ministrando, poder estar compartilhando a palavra, poder estar dividindo com os irmãos aquilo que Deus tem falado. Deus, Ele tem um plano perfeito para tudo e para todos. Amém? Ele tem um plano perfeito para todos nós, para cada um de nós. Para tudo que existe e para todos nós, Ele tem um plano perfeito. Nada do que acontece na minha vida ou na tua vida está fora do controle de Deus. Tudo que acontece ao nosso redor, tudo que acontece conosco, tudo que acontece com os nossos familiares, tudo que acontece na nossa vida, tudo isso está dentro do controle de Deus. Deus, Ele está no controle. Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Nada foge do seu domínio, Ele sempre está conosco. Nada foge do controle de Deus, nada foge do domínio de Deus. Nada foge nada pega Deus desprevenido. Você consegue imaginar Deus assim, botando a mão na cabeça e dizendo assim: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não dá, né? Ele é Deus. A gente sim, às vezes a gente para e pensa, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que vai ser? Mas Deus não. Deus, Ele está no controle. Deus, Ele tem tudo nas suas mãos. Deus, Ele tem poder sobre tudo. Deus é contigo hoje e sempre. Nunca se esqueça disso. Nos piores momentos, nos melhores momentos, não se esqueça, Deus é contigo. Deus está com você. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, não importa o que está passando na tua mente agora, pode ser que esteja vindo um pensamento na sua mente, dizendo: puxa, e aquela situação, aquela outra situação, puxa, mas eu estou vivendo isso, eu estou vivendo... Não importa, Deus é contigo. Não importa, Deus vai sempre estar contigo. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa a situação que você esteja passando, isso vai passar, vai dar certo. Se vê alguma situação não muito boa na sua cabeça, você que está aí em casa, eu quero declarar na sua vida que vai dar certo. Você vai passar por essa situação, você vai passar por talvez essa tribulação que você esteja passando. Ontem à noite eu estava orando e revendo a mensagem aqui, e me veio bem isso. Se você está passando por uma situação não muito confortável, se você está passando por uma situação que não está te deixando bem, veio no meu coração bem forte ontem que, se você não está passando uma situação não confortável, vai dar certo. Deus está dizendo no teu coração hoje: vai dar certo. Você vai passar por essa situação e você vai sair lá na frente mais forte do que você é hoje. Você vai sair lá na frente mais maduro do que você é hoje. Você vai sair lá na frente com mais fé do que você tem hoje. Não existem impossíveis para Deus. Nada é impossível para Deus. Então, mesmo que essa situação para você pareça impossível, pareça uma situação gigante, nada é impossível para Deus. Em Mateus 11, Jesus diz uma coisa que Ele estava dizendo ali para os que estavam à volta dele, mas Ele está dizendo no seu coração hoje. Ele diz assim em Mateus 11: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você está cansado, descanse em Deus. Se você está lutando há dias, descanse em Deus. Nós passamos por uma situação essa semana não muito agradável. Eu e a Patrícia passamos uma situação assim que deixou a gente meio triste, meio abalado. Mas ontem a gente estava na cozinha conversando e ao mesmo tempo veio para mim e para ela assim: vai dar certo. Deus é conosco. Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos deixou perecer. Nós já passamos por situações piores. Foi uma situação, claro, desagradável que nos tirou do foco um pouquinho essa semana.
mas nós já passamos por situações piores e Deus nunca nos abandonou, Deus nunca nos deixou. Nós passamos por todas as situações ruins, nós passamos por todas as situações que não eram confortáveis para a gente, Deus nunca nos abandonou e sempre, sempre, sempre Deus nos deu vitória. Deus nos levou à conquista, Deus nos levou ao amadurecimento, Deus nos levou ao crescimento com a nossa fé. Todas as situações que não parecem agradáveis à nossa vista, servem para que a nossa fé seja fortalecida, serve para que nós possamos amadurecer. Então, se você está no meio de uma luta, se você está no meio de algo não agradável, não desista, foque em Deus, e você vai passar por essa situação, e você vai sair mais forte lá na frente, amém? Vamos descansar em Deus. O tema da minha mensagem hoje é: siga o plano. Siga o plano. Vamos abrir lá em Gênesis 1, 26 e 27. Perguntaram para mim ali, você vai colocar os versículos no telão? Eu falei, não, vou fazer o povo abrir a Bíblia hoje. Vamos abrir a Bíblia aí. Abra sua Bíblia, seu aplicativo, o que você tiver aí. Gênesis 1, 26 e 27. Ali na criação, né? Deus está lá criando tudo perfeitamente. E ele diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O plano de Deus, quando Ele criou o homem, criou a mulher, é que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Ali Ele diz, né, vamos criar o homem. Deus está lá, com Jesus, Espírito Santo, tendo comunhão. Ele diz assim, vamos criar o homem. Só que Ele não simplesmente diz assim, vamos criar... Ele diz, não, vamos criar a nossa imagem, a nossa semelhança. Vamos criar algo que se pareça conosco, que seja igual a nós. Então, quando Deus foi criar o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. A ideia de Deus, o plano de Deus era ter alguém semelhante a Ele, andando sobre a terra. E foi isso que Ele pensou quando Ele criou eu e você. Ele nos criou para que nós fôssemos a sua imagem e semelhança, andando sobre a terra, passeando aqui pela terra. As características de Deus, todas as características de Deus estão em nós. Quando Ele fala sobre sermos a sua imagem, Ele fala que nós temos o aspecto de Deus. Eu sou a imagem de Deus, eu tenho as características de imagem de Deus na minha vida. E quando Ele diz que eu sou a semelhança dEle, eu tenho todas as características do seu caráter, do seu falar, do seu agir. Tudo aquilo que está em Deus, o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, tudo isso está dentro de mim. Tudo isso está dentro de você. Tudo isso está ali, tudo isso foi colocado dentro do seu DNA. O DNA de Deus está dentro de mim. Eu tenho o DNA de Deus, você tem o DNA de Deus. Nós temos todas as características de Deus dentro de nós. Amém? Você crê nisso? Você crê que o DNA de Deus está dentro da sua vida? Você tem todas as características de Deus na sua vida? Toda a bondade de Deus está dentro de você, todo o amor de Deus está dentro de você, toda a fidelidade de Deus está dentro de você. Tudo aquilo de bom, e é só bom porque não tem nada de ruim em Deus, né? Mas tudo aquilo de bom e de maravilhoso que existe em Deus está dentro de você, está aí dentro.
Eu sou, então, uma cópia de Deus andando sobre a terra. Amém? Nós somos uma cópia de Deus andando por essa terra, passeando por aqui, passando por essa viagem, né? Teve um amigo nosso que falou que essa vida é uma viagem, né? Mas tá, eu sou uma cópia de Deus, eu tenho todas as características de Deus, estou passeando pela terra, mas então por que isso não se expressa? Por que muitas vezes o amor de Deus não se expressa na minha vida? Por que a bondade de Deus às vezes não se expressa? Se eu tenho toda essa bondade, se eu sou bom como Deus é bom, por que isso não se expressa? O pecado, ele manchou o nosso DNA. E apesar de sermos iguais a Deus, nós todos nascemos com essa mancha no DNA devido ao pecado. E essa mancha nos leva a, às vezes, não expressar aquilo que Deus é. E nós precisamos retirar essa mancha. Nós precisamos renovar o nosso DNA, voltar à essência do nosso DNA. E isso acontece quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso acontece quando eu decido entregar a minha vida ao Senhor, quando eu decido não viver mais a minha vida e me entregar toda a minha vida, todo o meu coração, todo o meu ser ao Senhor Jesus, reconhecer a obra da cruz, a obra na cruz dele por mim, reconhecer que ele morreu por mim, morreu pelos meus pecados, morreu para que eu tivesse vida, morreu e ressuscitou para que hoje eu pudesse estar aqui. Isso acontece quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nosso DNA é restaurado. E se alguém aqui hoje ainda não entregou sua vida para Jesus, ou se alguém em casa ainda não teve essa oportunidade de entregar sua vida a Jesus, ainda hoje você vai ter essa oportunidade. Comece a preparar o seu coração, comece a dizer dentro do seu coração, eu quero isso, que nós vamos oportunizar para você esse tempo para você poder entregar a sua vida a Jesus e ter esse seu DNA restaurado. Amém? Voltando aqui, né? Mas tá, eu sou igual a Deus, eu tenho as características de Deus, eu posso manifestar Deus aqui na terra. Eu manifesto a sua bondade, o seu amor aqui na terra. Mas dentro do plano de sermos iguais a Ele, tem um item bem importante. Dentro desse plano, quando Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele não simplesmente fez e largou lá. Pronto, já fiz, está pronto, virou as costas e foi fazer outra coisa. Não. Deus tinha esse desejo, Deus tem esse desejo, e esse desejo é forte em Deus, Ele tem o desejo de criar o homem à sua imagem e semelhança, mas criar o homem para ter comunhão. Deus queria alguém igual a Ele, semelhante a Ele, para que pudesse ter comunhão, para que pudesse andar junto, para que pudesse compartilhar a sua vida. Deus Deus criou cada um de nós para que a gente possa ter comunhão com Ele. Por isso que Ele nos fez igual a Ele, para que a gente possa ter uma comunhão, possamos partilhar a nossa vida, possamos caminhar, e não só caminhar nessa terra, não só vir aqui e viver 70, 80, 90 anos, mas que a gente possa vir aqui na terra e ter comunhão com Ele, ser um com Ele, sabe, estabelecer uma relação de intimidade com o Pai. Deus, Ele nos criou para ter comunhão com Ele, e Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer nisso. Deus, Ele não criou o homem porque não tinha mais nada o que fazer. Já criei tudo, o que eu vou fazer agora? Não, Ele tinha um plano. Ele nos criou para que a gente pudesse ter comunhão com Ele. E sabia que Deus, Ele deseja a nossa presença?
Deus deseja estar com você? Deus, assim, podemos dizer, anseia estar comigo e com você, todos os dias. Deus, Ele tem esse desejo no coração. 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas de Deus. Nós não somos apenas uma criação que Ele criou para andar aqui e de vez em quando conversar com Ele. Tipo assim, Deus não criou a gente para uma mera diversão. Deus, Ele nos criou para ser filhos. Deus nos criou para estar junto dEle como filhos. Deus, Ele gosta de conversar conosco. Eu tenho meu filho Israel, e pensa no menino que gosta de conversar. Pensa no menino que gosta de falar. Eu não sei quem ele puxou. Ele gosta de falar. Ele, assim, você não consegue ficar sentado do lado dele por mais de 2 minutos sem ele falar alguma coisa com você. Ele vai puxar algum assunto, ele vai contar alguma coisa, né? E às vezes, assim, algumas vezes eu não estou com vontade de conversar. Né? Quem me conhece sabe que às vezes eu não estou com vontade de conversar. Eu não estou com vontade de falar. Ou eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Aí, puxa, eu só quero sentar no sofá e ficar quieto. Mas ele quer conversar. E eu tenho certeza de que nunca Deus vai querer ficar sentado no sofá enquanto você está falando. Nunca você vai chegar perto de Deus, você vai chegar para Ele, começar a contar o seu dia, começar a contar as coisas boas que aconteceram no seu dia, contar as coisas que você descobriu, né? Que nem às vezes o Israel chega lá: pai, aconteceu isso na escola. Deus nunca vai dizer assim: não, agora não, agora estou cansado. Trabalhei muito hoje. Teve um pessoal aí que deu muito trabalho hoje. Não, Deus sempre vai parar para te ouvir. Deus sempre está pronto para te ouvir. Deus sempre está pronto para ter comunhão com você. Deus sempre está pronto para interagir conosco. E se Ele nos traz a posição de filhos, né, João 3, 16, 17, ele diz lá, João 3, 16, que é bem conhecido, né, que Deus deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né, Jesus veio não para julgar o mundo, mas para morrer por nós e nos trazer a posição de filhos, para nos salvar. Ele veio não para nos julgar, mas para nos salvar. Então, se Ele deu seu único filho por nós, você acha que nós não temos importância para Deus? Você acha que Ele não se importa conosco? Quem faria algo tão grande por alguém que não tivesse importância? Eu não sei se eu daria meu filho por alguém. Aliás, eu acho que eu não daria. Por mais próximo que a pessoa fosse minha, por mais que eu amasse a pessoa, eu não sei se eu conseguiria entregar nenhum dos meus filhos no lugar de alguém. Muitas vezes nós temos uma imagem de Deus, aquela imagem de que Deus fica sentado naquele grande trono, regendo o mundo, e nós temos que entrar lá, bater assim: com licença, ó amado, bondoso, grandioso Deus, entrar curvado assim, né? Eu lembro muito daquelas cenas de filme de época, de reis, assim, né, que, não sei se vocês assistem esse tipo de filme, a gente gosta bastante de filmes, séries, das épocas dos reis. Então, lá nesses filmes você consegue ver, né, as pessoas para entrar
na sala do rei lá, tinha que se curvar, tinha rei que você não poderia olhar nos olhos dele, né? Se você fosse conversar, você não poderia conversar olhando nos olhos do rei. E para sair da presença do rei, você tem que sair de frente, não pode virar as costas. É todo um protocolo, uma firula que tem que ser feita, né? E com Deus não é assim, nós temos livre acesso a Deus. Não estou dizendo que nós temos que ter falta de reverência, ou falta de temor, e fazer de qualquer jeito as coisas. Mas o simples fato de você falar assim, oi Deus, oi Pai, Ele já está pronto para te ouvir. Ele já está pronto para ter comunhão com você. Está pronto para dividir a vida dele comigo e com você. Não existem regras para entrar na presença de Deus. Não existem regras para ter comunhão com Deus. A única coisa que precisa é um coração quebrantado, um coração desejoso de ter comunhão com o nosso Pai. É mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente fantasia algumas coisas, ou coloca algo tão inatingível, que a gente deixa a nossa vida passar, e não tem comunhão com Deus, porque a gente acha que tem que ser uma coisa cheia de protocolos, cheia de coisas grandes, e a comunhão com Deus é algo tão simples, não é simplório, mas é simples, é fácil. Ter comunhão com Deus é que nem você ter comunhão com seus melhores amigos, é fácil conversar com eles, é fácil você conviver com eles, como é fácil conviver com Deus. A gente não precisa ter, assim, dedos com Deus, a gente pode abrir o nosso coração, a gente pode falar com Ele, como a gente fala com os nossos amigos, assim, no sentido de facilidade, né? Não preciso marcar a hora, não preciso agendar. Nós temos acesso livre à comunhão com o Pai. E nessa comunhão, nós podemos desfrutar da sua sabedoria. E nós podemos manifestar o poder de Deus. Nós temos como tema desse ano o poder e a sabedoria de Deus, a sabedoria e o poder de Deus. E quando nós temos comunhão com Deus, nós podemos desfrutar da sabedoria de Deus. Quantas vezes eu já contei isso aqui, uma vez eu estava num trabalho, eu estava refazendo a rede de computadores da empresa, e fiz um, fiz outro. Chegou num determinado computador, não ia, e eu fiz tudo que eu sabia e não ia, não dava certo. E o meu tempo estava se esgotando, Falei assim, eu vou para o único que sabe o que pode fazer. Eu fui até o banheiro da empresa, me ajoelhei, falei assim, Deus, eu já não sei mais o que fazer. Eu já fiz tudo que eu sabia, eu já fiz tudo que eu conhecia, já esgotei o meu conhecimento aqui, e não deu certo. E sabe o que eu ouvi de Deus ali ajoelhado? Nada. Eu só senti uma paz. Eu só levantei ali, cheio de paz no meu coração. Só isso. Simples assim. Eu levantei e fui até a sala onde estava aquele computador. Queridos, eu sentei na frente do computador. Funcionou. Eu liguei o computador. E toda a configuração de rede que eu estava tentando fazer há horas, simplesmente apareceu. Então, sabe, nós temos esse livre acesso a Deus. Nós temos esse livre acesso à sabedoria dEle. Nós temos esse livre acesso ao poder dEle, a manifestar o poder dEle. Como nós temos visto o poder de Deus se manifestando? Desde que nós começamos o ano, que a gente falou que esse ano seria o ano de poder e sabedoria de Deus.
Quanta sabedoria nós não recebemos já? Se você começar a puxar pela sua mente, começar a pensar no seu trabalho, começar a pensar na sua vida, na sua casa, quanta sabedoria de Deus. Pensar no seu grupo familiar. Quando você vai compartilhar sua devocional no seu grupo, quanta sabedoria derramada. Não é? Vocês não concordam comigo? Quando a gente vai compartilhar no grupo familiar, às vezes a gente, puxa, aqui que eu vou compartilhar, e você começa a conversar com Deus, Deus, o que o Senhor quer falar no grupo familiar? Quanta sabedoria não é derramada sobre as nossas vidas? E quanto poder de Deus nós não temos visto? Quantas pessoas curadas nós temos visto esse ano? Quantas pessoas libertas, quantas pessoas salvas, quantas famílias alcançadas? Porque as famílias são alcançadas, as pessoas são alcançadas pelo poder de Deus. Quando o poder de Deus se manifesta através das nossas vidas, as pessoas são alcançadas. Quantas famílias foram alcançadas esse ano? Quantas pessoas que estavam aflitas, quantas famílias que estavam aflitas, que foram alcançadas pelo poder de Deus? As pessoas ao nosso redor estão nos olhando e estão vendo Deus. As pessoas quando olham para você, elas veem Deus. Diga amém, pelo amor de Deus. As pessoas quando olham para você, elas veem Deus. Mesmo você aí na sua cabeça não acreditando. Mas como? Mas eu sou tão ruim. Mas eu... Não. Você não recebeu o Senhor Jesus na sua vida? Seu DNA não está marcado com o DNA de Deus? Então quando as pessoas olham para você, elas vão ver o quê? Deus. Elas vão ver Deus. As pessoas quando olham para nós, elas veem Deus. O mundo aí fora está um caos. Nós aqui estamos em paz porque nós temos Deus. Nós temos Deus no nosso coração, nós temos comunhão com Deus. Mas o mundo aí fora está um caos. A gasolina está batendo R$6 já. Tem esse vírus aí do inferno que está incomodando a gente, atrapalhando as nossas vidas há mais de um ano. O mundo está um caos. Mas as pessoas lá fora, quando olham para mim e para você, eles veem Deus. Não importa o que você sente, não importa o que você pensa, não importa o que você está passando, sabe? Tendo comunhão e intimidade com Deus, as pessoas quando olhar para você vão ver Deus. A solução de muitos problemas aí fora está dentro de mim e de você. Nós somos a solução de muita coisa aí fora. Por onde a gente caminha, se nós estamos em comunhão e intimidade com Deus, por onde a gente caminha, a gente reflete Deus. A gente reflete o que Deus é. E quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente tem uma vida de intimidade com Deus, quando a gente tem uma vida de comunhão com o Pai, a nossa vida passa a ter sentido. Faça uma reflexão breve agora, de quando você não tinha Jesus e agora que você tem. A minha vida não fazia sentido. Eu não tinha um propósito, eu não tinha um destino, eu não tinha um caminho. Eu ia ser mais um. Eu ia seguir mais um caminho qualquer. Não sei nem se eu estaria casado hoje com a mulher mais linda desse mundo. E ter esses filhos maravilhosos. Então, quando eu e você começamos a ter comunhão e intimidade com Deus, nossa vida passa a ter sentido. Tem muita gente aí fora, muita gente caminhando por esse mundo, que não encontra um sentido na vida, que não consegue perceber, que não consegue ter um sentido na vida. Mas, quando nós temos comunhão e quando nós
refletimos Deus para as pessoas, nós podemos mostrar o sentido da vida para eles. E só conhecemos esse sentido tendo comunhão com Ele. E essa comunhão com Deus exige um pouquinho de esforço. Exige um pouco de sacrifício. Eu preciso ir até Deus. Deus já me deu tudo. Deus já fez tudo por mim. Jesus já morreu na cruz por mim. Jesus já conquistou a minha liberdade. Jesus já pagou o preço. Como nós ouvimos hoje, Jesus nos fez assentar nas regiões celestiais, e eu creio nisso. Só que a nossa comunhão precisa de um pouco de esforço nosso. Nós precisamos ir até Deus. Se nós temos tudo disponível, se Deus já fez tudo, e se nós ficarmos simplesmente olhando para tudo que Ele fez, e para tudo que Ele é, e ficarmos simplesmente olhando, a vida vai passar. E nós nunca vamos poder desfrutar disso. A vida vai acabar. E nós vamos chegar no final da vida e olhar assim, puxa, mas Deus tinha tudo para mim? Sim, Deus tinha tudo para você. Mas por que eu não desfrutei? Porque eu não fui de encontro com isso. Porque eu não fui de encontro à intimidade com o Pai. Porque tendo intimidade com o Pai, tendo comunhão com Deus, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. A resposta, grave isso, a resposta para esse mundo está dentro de mim e de você. A resposta para esse mundo está dentro de mim e de você. E eu oro para que Deus dê oportunidades para cada um de nós demonstrarmos essa resposta. Que nós tenhamos oportunidades. Que nós tenhamos situações no nosso dia a dia que a gente possa demonstrar o amor de Deus. Demonstrar a resposta para essas pessoas que estão um pouco desesperadas lá fora. Amém? Eu queria passar um vídeo agora, para encerrar. Queria concluir depois. Pode passar para mim, por gentileza? Está sem volume? Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome. He was like, no. Here you go. Thank you. Yellow broccoli. Oh. Gotta go. Ah, so did you find him? Got
beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Nós precisamos refletir, nós refletimos Deus por onde a gente passa. Não importa quem nós somos, importa quem Ele é. Eu estava ali durante o louvor, eu estava preocupado, nervoso com a mensagem, apreensivo. O Verno até veio me perguntar, você vai pregar hoje? Eu falei, você descobriu pela cara de apavorado que eu estou? Mas eu estava ali no louvor e ele falou assim, não é sobre você, é sobre mim. E eu me arrependi e falei assim, Deus, eu estava com medo porque eu estava achando que era sobre mim. E não é sobre nós, é sobre Deus. O Evangelho não é sobre mim e sobre você, nós apenas desfrutamos do Evangelho, mas o Evangelho é sobre Ele. O que importa é Ele. O que importa não é se eu vou passar vergonha ou não, se eu vou ter que me indispor ou não. O que importa é que Ele seja anunciado. O que importa é que nós reflitamos a glória dEle. O que importa é que nós possamos ser canais para a manifestação do Seu poder, para a manifestação da Sua graça, para a manifestação do Seu amor. Não é sobre nós, é sobre Ele. Amém? Como eu disse, se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se tem alguém em casa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu queria fazer uma oração hoje. Queria que nós fizéssemos uma oração juntos. Nós possamos dizer para Deus que eu entrego, que eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Se você está em casa, separa as coisas um pouquinho, levanta do sofá, faz essa oração conosco, ora junto conosco. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não tem um relacionamento íntimo com o Pai, coloque seu coração na presença dEle agora e diga o quanto você deseja isso, amém? Vamos orar assim, igreja, ore junto comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pelo Teu sacrifício pela minha vida. Obrigado porque hoje eu posso ser filho de Deus. Obrigado porque eu tenho a salvação e tenho livre acesso ao Pai. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração nas Suas mãos. Muito obrigado. Amém. Temos alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Amém. Como o pastor Arno falou, pense em alguém, não só para você trazer para o culto, mas que ela possa receber o Senhor Jesus. Se tiver em casa, se você em casa fez essa oração pela primeira vez e gostaria de entregar a sua vida a Jesus, escreve aí nos comentários, entra lá no nosso site, manda uma mensagem para nós. A gente gostaria de conversar com você, a gente gostaria de orar com você, a gente gostaria de te acompanhar, a gente gostaria de amar a sua vida. Então, se você hoje está entregando a sua vida a Jesus, aí da sua casa, entre em contato conosco, que nós vamos ter o prazer de caminhar com você. Amém? Amados, nós refletimos Deus aqui na terra. Nós somos cartas vivas do Pai, andando aqui pela terra. Você é uma carta viva, andando por essa terra. Você é um testemunho vivo, de que dá certo, de que Deus transforma. Amém? Creia nisso, você é testemunho vivo de que Deus transforma. Ande por essa terra, ande por esse mundo, como um testemunho vivo, manifestando o poder de Deus, desejando manifestar o poder de Deus, desejando manifestar a graça e a glória de Deus por onde você anda,
desejando isso, desejando essa intimidade com o Pai, desejando ouvir o coração dele todos os dias, desejando estar com ele todos os dias. Amém? Vamos orar, vamos cantar mais um louvor. Eu gostaria de orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Engrandecemos ao teu nome, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos separou. Obrigado porque o Senhor entregou o seu único filho por nós. E hoje nós podemos desfrutar da sua graça, desfrutar do seu amor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque todas as características do Senhor estão em nós. E nós podemos refletir a sua glória. Nós podemos manifestar o seu poder, manifestar a sua graça por onde a gente passa, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque no nosso coração está marcado o seu amor, Pai. E obrigado porque nós podemos andar com confiança, Pai, que é tudo sobre o Senhor, não é sobre nós, Pai. Não diz respeito a nós, mas diz respeito ao Senhor. Pai, nós entregamos o nosso coração. Recebe o nosso louvor agora, Pai, como gratidão a tudo que o Senhor representa na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Pai.